Gente, hoje eu vim causar uma polêmica porque eu sei que o que eu vou falar aqui, né, que a minha opinião é diferente da opinião de muitas pessoas, de muitos comentários que eu vi por aí. Então, assim, talvez hoje seja o dia do meu cancelamento. Mas eu também vi várias pessoas do meu ciclo com o mesmo pensamento que é: Good Boy foi uma grande decepção. A Tiffany tá causando. E ao longo do vídeo, então, eu vou explicar por que eu acho isso, se eu indico que vocês assistam, se vale a pena, né, se vale o hype. Como sempre, na primeira parte eu vou falar a sinopse do drama e dar minha opinião de forma geral, sem spoiler, e aí depois eu faço uns comentários com spoiler e aviso vocês. Bom, então Good Boy, ou Um Bom Garoto em português, né, é um drama que mistura comédia, ação, romance e investigação criminal. Então a base da história é a seguinte: são ex-atletas, atletas olímpicos que competiram numa Olimpíada fictícia que aconteceu no Brasil, inclusive. Esses atletas passaram por situações ali diversas, né, situações variadas para cada um deles na carreira de atletas, que fez com que eles não sigam mais esse caminho, né? Tiveram que abandonar por algum motivo e eles veem uma nova chance, né? Uma chance de recomeço na vida profissional quando a polícia abre uma seleção especial para ex-atletas. E o elenco desse drama é muito bom, gente, sério, assim, vários atores que a gente conhece de outros dramas que são realmente muito bons. E aí a gente tem 5 personagens principais que são os ex-atletas, né? Começando com o personagem do Park Bo-gum, que é o Yoon Dong-joon. Ele é um protagonista, né, e é medalhista de ouro no boxe, mas ele teve uma expulsão, né, ele foi expulso da equipe de forma injusta. A protagonista feminina é a Ji-hana, interpretada pela Kim So-hyun, que era um prodígio do tiro. Para completar o triângulo amoroso, temos Lee Sang-gi de Cães de Caça como esgrimista, medalhista de prata, e ex-namorado da Hana, que é o Kim Jong-hyun. O líder da equipe, o chefe deles, é o Man-sik, medalhista de bronze em luta livre, que é interpretado pelo Ho Sung-tae, que fez Round 6 na Squid Game. E por fim, o ator Tae Won-sok, que também fez Cães de Caça, interpreta o Shin Jae-hoon, que é um medalhista de bronze em arremesso de disco. E então eles entram para a polícia nesse recrutamento especial, que eu vi até o Park Bo-gum falando numa entrevista que foi algo que aconteceu de verdade, teve esse recrutamento lá de atletas na Coreia. E aí eles entram, só que eles são meio rejeitados, assim, né? As outras pessoas fazem bullying com eles, porque, né, eles eram atletas, eles não eram policiais. Então eles sofrem essa rejeição ali. E no final das contas, os 5 acabam formando uma equipe que vai tentar derrotar um grande criminoso. Só que esse criminoso é um daqueles, assim, bem poderosos mesmo, que basicamente controla a cidade inteira, o tráfico de drogas, enfim, tudo ali é controlado por ele, todas as instituições, os órgãos, a própria polícia, tá tudo nas mãos dele, é muita corrupção, então por isso que ele nunca consegue ser derrotado. Mas aí, então, agora temos essa equipe especial formada por esses atletas, que vai ter muita dificuldade, porque, como eu falei, a própria polícia é corrupta, mas eles vão dar o melhor deles para tentar destruir, para vencer esse criminoso. E esse é o plot principal, né? A história principal do drama Good Boy. E, gente, eu tava muito ansiosa pra estreia de Good Boy, contando os meses, os dias mesmo. Acompanhei bastante todo esse processo, né? Antes da estreia. E o principal motivo, obviamente, Park Bo-gum, né? Não preciso falar nada. Mas eu gosto muito também do Lee Sang-gi. Então, assim, 2 atores que eu gosto bastante juntos. Eu tava com as expectativas, assim, nas alturas. E talvez esse tenha sido o grande problema, né? Eu tava com uma expectativa muito grande e no final das contas acabei me decepcionando. Não foi aquilo que eu esperava. E, gente, eu quero deixar bem claro que eu falo isso em relação ao drama em si, sabe? A história e tudo mais. Não tem nada a ver com os atores, com a atuação deles, com o trabalho deles. Não é que eu odeio esses atores, não, tá? Pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Tem gente que acaba confundindo
acha que eu tô falando mal do ator, mas não é isso. Eu falo no sentido da história mesmo, né? Porque, como eu falei, gosto muito dos atores. E pra mim, independente do drama em si ter me decepcionado, eu até falei isso no meu Instagram, eu acho que esse foi o papel da carreira do Park Bo-gum, até mais do que Tangerinas, que claro, foi um marco, mas eu acho que esse foi ainda mais. Eu acho que em Good Boy, até por ele aparecer mais, né, ele aparece o drama inteiro, ele pôde explorar, assim, diversos lados dele como ator. Então, a gente teve cenas muito dramáticas, cenas do personagem dele é cômico também, tem uma coisa ali ingênua ao mesmo tempo, meio bobão também, mas é inteligente e é um fodão ali da luta. Então a gente tem muitas cenas de ação incríveis, sério, assim, ele pôde mostrar tudo que ele tem a oferecer como ator. Então, assim, eu acho que, pra mim, eu considero esse o papel da carreira dele, um grande marco que mostra como ele é um ator sensacional. E os outros atores são muito bons, o ator que faz o vilão é muito bom, os atores da própria equipe também são ótimos. A menina, eu acho ela um pouco sem sal, eu vi muita gente também criticando, falando que ela sempre faz a mesma personagem, com a mesma cara. Não achei ela tão ruim assim, mas eu achei ela fraquinha em comparação com os outros, mas ela também tem os momentos dela ali que ela manda bem. A minha questão mesmo é com o drama, com a história em si. Eu achei o roteiro assim fraquíssimo. É uma história que tem uma premissa boa, né? Tipo, isso de juntar atletas, o vilão é muito bom, assim. É uma história que tinha tudo pra ser muito boa, mas eu acho que eles não... o roteiro, o desenvolvimento da história foi muito fraco. O drama inteiro são os personagens ali andando em círculo praticamente, a história não avança, parece que eles estão sempre no mesmo lugar. E também acontecem umas coisas tão absurdas, gente, que assim, por mais que seja ficção, a gente tem que passar muito pano, tem que fechar muito os olhos. E um outro ponto que me incomoda bastante é que eu acho que eles ficaram meio perdidos no gênero do drama, sabe? Não é que não pode misturar comédia com ação, com investigação. Não, eu acho que dá super certo, adoro quando é assim. Mas eu acho que eles não souberam se eles iam se levar a sério ou não, sabe? Então, as cenas de ação são muito boas, gente. As cenas de luta, muito fortes, inclusive. Eu tô acostumada a ver cena assim, assisto muita coisa desse tipo, mas eu achei bem fortes. Teve até algumas cenas que eu acabei não vendo muito, porque eram realmente pesadas. Mas, por outro lado, as cenas de comédia eram tão bobas, assim, era uma pataquada, uma coisa assim, que no final das contas nem tinha graça. Então eu acho que isso acabou deixando o drama confuso, sabe? Parecia que a gente estava vendo dois dramas diferentes. No momento que era de ação, era um drama, e tinha horas que ia pra essa comédia realmente muito bobona, assim, canastrona mesmo. Principalmente no começo, nos primeiros episódios, estava muito assim. Acho que depois eles encontraram um ritmo um pouco melhor. E como eu falei, né, essa coisa dos personagens ficarem andando em círculo me lembrou muito novela, que novela é assim, são 300 capítulos, então você fica uma semana sem assistir e parece que não aconteceu nada, que os personagens estão no mesmo lugar, né? Aqui eu senti muito isso, que os episódios iam se arrastando e enrolando, passavam os episódios e eles estavam lá no mesmo lugar, tipo, parece que os episódios eram criados só pra ter as cenas de luta, porque era sempre, todo episódio a mesma coisa. Eles iam atrás do vilão, não dava certo, briga, não sei o que, o vilão fugia. Aí voltava, era a mesma coisa. E aí eu achei os 2 primeiros episódios ok, não achei também, uau, meu Deus, preciso muito continuar assistindo. E aí, dali, do segundo episódio até o 9, gente, foi um longo caminho. Sério, poucas vezes eu pensei em dropar, em largar um drama, mas aqui eu pensei muito, porque foi difícil de assistir. Eu realmente só não larguei por conta dos atores, por conta do Park Bo-gum, por conta do Lee Sang-gi, porque eu sabia que se eles estavam numa produção dessas, tinha um motivo que em alguma hora ia valer a pena, e sei lá, eu tava muito confiante nisso, confiante neles. E realmente, do episódio 9, né, que costuma ser esse episódio de virada nos dramas, do 9 pra frente, são 16, deu uma boa melhorada. Eu acho que o episódio 13, o 12 e o 13, assim, são muito bons,
mas também não é nada assim, meu Deus, que drama incrível, não. Então eu não me arrependo de ver, principalmente por conta do Park Bo-gum. Eu sinto que eu vi um pedaço da história sendo feita, sabe? O que ele entregou de atuação foi sensacional demais, gente. Nossa, dava gosto de ver ele em cena. Meu Deus, perfeito. Mas não é um drama que eu passaria na frente de outros, sabe? Se você tem a sua listinha aí muito cheia, eu assistiria outros, não passaria na frente. E agora eu vou fazer alguns comentários, também não vou ficar me estendendo muito não, mas vou comentar algumas coisas que aconteceram com spoiler a partir de agora. Primeira coisa que assim, eu acho que o que mais me fez raiva nessa história foi o Dong-joon, porque pelo amor de Deus, como que a pessoa descobre que o cérebro pode explodir a qualquer momento, que ele pode ficar cego e não tá nem aí, e age por impulso e sai procurando briga, provocando as pessoas, sabe? Cada soco que ele levava, meu Deus do céu, eu quase morria. As cenas dele lutando com o treinador, aquela lá do dia, né, que ele fica sem enxergar, meu Deus do céu, o que foi aquilo? E, nossa, esse treinador dele também, não sei, eu acho que ele era pior do que o próprio vilão, sabe? Nossa, meu Deus do céu, eu queria que ele tivesse uma morte muito horrível. E ainda sobre o Dong-joon, meu Deus, a gente tinha que passar um grande de um pano, né? Porque num dia ele tava lá todo ferrado, nossa, acabado, o rosto destruído, e no dia seguinte ele aparecia pleno, belíssimo, não tinha um roxinho naquele rosto. Assim, sério, gente, esse tipo de coisa eu acho demais. Agora, outra coisa que me incomodou muito é como que o vilão sempre conseguia fugir, né? Sempre conseguia escapar. E claro que nas histórias isso acaba precisando acontecer, né? Porque senão, se eles conseguirem matar o vilão na primeira vez, conseguirem prender ele de cara, né? A história acaba. Mas eu acho que eles usaram esse artifício dele se safar, dele conseguir fugir muitas vezes seguida e sei lá, tipo, ele fugia basicamente por burrice das pessoas, sabe? Isso que me dava mais raiva. Então, assim, a Hana e o próprio Dong-joon tiveram várias chances de matar ele, de prender, e aí no final das contas o cara acabava fugindo e ficava nesse ciclo, sabe? Então, isso que eu sinto falta também, tipo, eles podiam ter desenvolvido a história de outras formas, ao invés de ficarem batendo nisso de todo episódio, eles quase conseguiam pegar ele, e aí ele ia e fugia, e aí eles tinham que começar tudo de novo, estavam sempre ali voltando à estaca zero. Eu acho isso coisa de roteiro preguiçoso, sabe? E eu acho que me incomoda mais, tipo assim, se fosse um drama que eu fui sem expectativa nenhuma e que eles não se levam a sério, que a proposta é ser ruim, tudo bem, mas aqui não, a proposta era ser um drama muito, muito bom, e aí vem um roteiro preguiçoso desses, realmente me incomoda muito. Outra coisa que eu queria comentar, gente, a cena que o Dong-joon arranca o volante pra ir lá lutar com o ex-treinador dele. Meu Deus do céu, ele é muito imprudente, né? E assim, o cara passou o drama inteiro apanhando do ex-treinador e agora, do nada, ele ficou muito melhor, sendo que, né, ele já estava todo ferrado, tinha apanhado bastante, mas ele se recuperou milagrosamente e ficou melhor que o ex-treinador e conseguiu vencer ele facilmente. Ali a gente teve que passar muito pano também. Agora, coisas menores, assim, que me incomodaram também. Por exemplo, a personagem, a Hana, né? Ela claramente gostava do Dong-joon há muito tempo, inclusive, mas eu não sei por que ela tratava ele tão mal daquele jeito. Pra mim não teve nenhuma explicação. Tudo bem que ela era uma personagem mais fria e tal, mas não tinha o menor motivo pra ela tratar ele daquele jeito. Uma coisa quase assim, adolescente, sabe? Nossa, bem infantil da parte dela. Felizmente, no decorrer dos episódios, isso foi melhorando, porque tava difícil de engolir. O personagem do Lee também, no começo, tava achando ele chatíssimo naquela insistência de querer voltar com a Hana. Tipo assim, ela não queria, sabe? E ele ali naquela perseguição, naquela insistência, indo trabalhar junto com ela pra ver se conseguia voltar. Achei demais, assim, mas depois também isso foi melhorando, ele foi percebendo, né, que realmente ela não ia querer, ela falou claramente pra ele que não ia voltar e, enfim, tivemos ali depois ele com o Dong-joon criando essa amizade incrível, né, assim, tipo,
amigos e rivais, eu adorei a química entre eles, tudo pra mim. Outra coisa que eu gostei, tem elogios aqui também, né, foi a entrada da Satã. Achei uma personagem que agregou bastante ali a história, um carisma, né, o boy dela também, gostei bastante, a química deles muito boa, a interação dela com a Hana também achei excelente. E é isso, gente, eu achei que os atores realmente levaram um drama nas costas, o ator que faz o vilão é muito bom, mas o roteiro fraquíssimo mesmo, achei que a história não teve muito desenvolvimento, foi um elenco e um plot desperdiçado, porque realmente não souberam aproveitar. Mas me falem nos comentários, então, se vocês concordam comigo ou se discordam, tô pronta pra muita gente discordar. Meu Deus, não me odeiem. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima.